Bem-vindos à eletiva de Física Vai Cair no Enem. Bom, essa eletiva, ela tem o objetivo de auxiliar todos aqueles estudantes que forem fazer o Enem 2020. Bom, então a gente vai fazer o quê? Vamos recordar conteúdos de física para que a gente possa conseguir fazer uma prova mais tranquila, né? Tá mais preparado, tá bom? Nós vamos então, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Enem, tá bom? Bom, o Enem, ele é o Exame Nacional de Ensino Médio. Ele foi criado lá em 1998, mas o objetivo dele na época era só saber como estava a educação em relação ao ensino médio, né? Então, ela foi feita, ou ele foi feito, né, justamente para poder conseguir ter uma noção se a educação estava boa, o que precisava melhorar, né, quais iniciativas que deveriam ser propostas para que se pudesse melhorar essa educação no ensino médio, tá? Educação básica, mais especificamente no ensino médio. Lá em 1998, existiam apenas 63 questões, certo? Depois essas questões foram aumentando porque o Enem passa a ter uma outra função. Você pagava uma taxa para fazer essa prova, mas em 2001 começa a isenção de taxa para estudantes da rede pública. Tá? Então, estudantes de escolas públicas são isentos, não pagam desde que eles estejam no terceiro ano. Tá? Em 2004 foi criado o ProUni, né? E o ProUni ele é uma bolsa universitária para universidades particulares, né? E para que você consiga ingresso na universidade particular, você tem que ter feito o Enem. Então, o ProUni é um mecanismo de acesso à universidade, só que universidade particular, mas somente através do Enem. Em 2009, aí ocorre a grande mudança, onde o Enem passa a ser utilizado como um vestibular unificado. Então, a maioria das universidades particulares utilizam o Enem, tá certo? Algumas têm o vestibular e Enem, algumas somente Enem, tá? A maioria das universidades federais, elas têm o Enem, tá certo? Algumas estaduais, como a UEG, por exemplo, ela tem o vestibular dela, né, da UEG, mas você consegue também acesso através da nota do Enem, tá bom? E algumas pessoas não sabem disso, mas é uma questão interessante, né, que a gente precisa ficar antenado aí. Então, em 2009 também foi criado o SISU, né, que é um sistema de seleção unificada, e o Enem passa a ser utilizado como método para que você consiga ter um certificado de conclusão do ensino médio. Então, a pessoa tem 18 anos, mais de 18 anos, não terminou o ensino médio, ela parou ali no primeiro ano. Ela tem mais de 18 anos, se ela quer o certificado de conclusão do ensino médio, quando ela faz o Enem, dependendo da nota que ela tirar ali, né, se tiver ali na média, então ele consegue um certificado de conclusão do ensino médio, e aí ele não precisa fazer lá EJA ou cursar 3 anos na escola regular, tá certo? Em 2015, as notas do Enem passam a valer para o FIES também, tá? E o que é o FIES? É um fundo de financiamento estudantil, né? Para estudantes que vão para uma universidade particular. Tá? Em 2018, ocorre algumas mudanças e uma delas é um acréscimo de 30 minutos no segundo dia de prova, tá? Por quê? Porque muitos alunos estavam reclamando, né, de que não dava tempo, o tempo era insuficiente, então houve 30 minutos de acréscimo ali a partir de 2018. Bom, vamos falar agora um pouquinho então sobre o Enem 2020, né, que ele está, além de algumas mudanças, de algumas inovações, já programadas pelo MEC, a gente tem também algumas modificações, mais especificamente na data, né, do dia da prova, por conta da pandemia. Né? Então, em 2020 começa a ser introduzido o Enem digital. A intenção é que, daqui a algum tempo,
todas as provas sejam digitais. Mas a priori, né, agora no Enem 2020, serão apenas 100 mil participantes que optarem pela prova digital, certo? Essa prova vai ser feita em dias diferentes da prova escrita, aquela prova normal que todo mundo já estava acostumado ali, algumas pessoas até já fizeram, né? Os participantes cegos ou surdos cegos, eles poderão utilizar o leitor de tela, mas isso ele precisava ter solicitado antes, tá? As mães, né, que vão fazer o Enem, mas estão amamentando, elas terão 60 minutos a mais para fazer a prova, porque ela para poder fazer essa amamentação. Mas isso também deveria ter sido solicitado antes, tá? Durante ali o período que você está fazendo a inscrição, né? Os participantes autistas e surdos cegos, eles vão ter uma banca especial para correção das provas, certo? A carteira de trabalho, certificado de reservista, certificado de dispensa de incorporação não serão aceitos como documento de identificação. Então, você precisa ter o RG, a sua carteira de identidade, tá? Quem não tem, providencia, ainda dá tempo, porque no dia da prova, o que vai te dar acesso ao ambiente onde você vai fazer a sua prova é a carteira de identidade, é o RG, certo? E os participantes agora, eles precisam marcar a cor do seu caderno no cartão resposta. A gente tem 4 tipos, é o rosa, azul, branco e, se não me engano, cinza, tá? Não tenho certeza do cinza, mas acho que é isso, branco, rosa, azul eu tenho certeza. Existem questões diferentes dessas provas? Não, são as mesmas questões, porém, cada caderno tem uma disposição diferente das questões, tá? Então, a questão número 1 do cartão branco pode ser a 10ª do cartão rosa, por exemplo, tá? Da prova rosa, do caderno rosa. Então, esses cadernos têm as mesmas questões, porém a disposição é diferente, tá? E isso é feito para quê? Para que se evite aquela famosa cola, né? Bom, então vamos ficar atento aqui para as datas do Enem. Eu coloquei aqui todas as datas, né, de todo o processo, mas o que nos interessa mesmo é o dia da prova, porque a inscrição já foi feita, né? Ela deveria ter sido de 6 a 17 de abril, depois acho que houve uma prorrogação, se não me engano. Aí você tinha a justificativa para isenção, né? Aliás, a taxa de isenção, né? O pedido da taxa de isenção era de 6 a 17 de abril. As inscrições foram de 11 a 27 de maio. O prazo para pagamento foi até 10 de junho. Para quem não é de escola pública, né? E nem é terceiranista, né? Quem não é do terceiro ano, quem era o terceiro ano de escola pública não paga, né? As provas tradicionais, aquela que vai ser à mão, né, que você vai escrever, que você vai, né, marcar lá direitinho no cartão resposta, elas ocorrerão dia 17 e 24 de janeiro de 2021. Até 2017, se não me engano, as provas eram no final de semana, sábado e domingo. Agora não, agora são finais de semana separados. Um domingo você faz uma prova e no outro domingo você faz a outra, certo? Então vai ser dia 17 e 24 de janeiro de 2021. Agora, quem optou por fazer a prova digital, o Enem digital, não vai ser no país inteiro não, tá? São algumas cidades. Se não me engano, Goiânia é uma das cidades selecionadas para que para que ocorra a prova digital. Quem vai fazer? Quem optou por essa prova digital, ela vai ser no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro, tá? O gabarito das provas institucionais ainda não tem previsão de quando vai sair, e o resultado, a previsão é 29 de março de 2021, certo? Mas isso tudo você pode ir acompanhando com aquele códigozinho que você tem quando você fez a sua inscrição, tá certo? Bom, o que eu devo estudar para o Enem de 2020? Esse Enem de 2020, ele deve ser o último exame do jeito que a gente conhece desde 2009, tá? Aquela quantidade de questões com todas as disciplinas, né? Todas as áreas do conhecimento. A partir de 2021,
vai haver um novo modelo de Enem que vai se adequar ao novo ensino médio, porque vão ocorrer, né, mudanças no ensino médio. Vocês se lembram que o aluno vai optar por algumas disciplinas, enfim. Então, o Enem vai se adequar a isso também, tá certo? O Enem vai se adequar ao novo ensino médio. Então, a partir do ano que vem, não será do jeito que a gente está acostumado e não será como você fará a prova agora em 2020, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, um site, depois vocês pegam o endereço, né? Para que vocês possam dar uma olhadinha naquilo que você precisa estudar, tá bom? Mas basicamente é tudo que você viu no ensino médio, né? Agora, no caso de física, normalmente, assim, os conteúdos que caem mais, energia cai muito, eletricidade, né, eletromagnetismo cai bastante, óptica cai muito também, a termologia cai um pouco também, tá? E ondas, né, são aquilo que mais cai, mas o que não falta de jeito nenhum, óptica, energia, eletromagnetismo, isso são os que mais caem, tá? Mas onda cai bastante também, e depois vem a termologia, certo? Bom, como é feita a correção das provas? Aqui é que está a questão mais importante. Por quê? Porque as provas do Enem, elas têm algumas particularidades. Por quê? Porque o objetivo dela é realmente saber quem está mais preparado, quem estudou de verdade, tá? Então, às vezes, tem muito aluno que ele vai fazer a prova do Enem e ele vai pensando, eu vou chutar, né? Não dá tempo, eu não estudei isso aqui, eu vou chutar. Eu preciso tomar cuidado. Por quê? Porque o que eles usam para fazer a correção é a TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. O que ela leva em consideração? A dificuldade da questão ou do tema, a diferenciação de conhecimento entre os candidatos, análise de acertos casuais, que é aquele chute, né? E as questões elas possuem peso diferente. Então, o que acontece? Às vezes o aluno pensa assim, nossa, eu acertei 10 questões e fulano acertou somente 5 e ele está com a nota melhor. Por quê? Porque existem questões com peso diferente. Um exemplo que eu vou dar para vocês é, então você pega ali uma questão de, de campo eletromagnético, né? Campo magnético ali. E essa questão é um pouquinho mais complexa, tá? Ela envolve vários conhecimentos. E aí você acerta essa questão, que ela é mais complexa, ela é mais difícil, considerada mais difícil, e você erra questões fáceis, de, por exemplo, caiu uma questão bem fácil ali, né, de primeiro ano ali de velocidade média, e você erra essa questão. Então, o que acontece? A correção, ela pensa o seguinte, se ele é capaz de acertar uma questão complexa e errar uma fácil, então ele chutou. É mais provável que ele tenha chutado do que ele tenha acertado essa questão difícil e errado a fácil. Então, por isso é preciso tomar cuidado, tá? Escolher bem as questões. Se a questão é muito difícil, resolve as fáceis primeiro, resolve aquelas que você tem maior confiança, porque normalmente essas questões elas têm um peso maior, tá bom? Exatamente por conta da TRI, da Teoria Resposta ao Item, tá? Então vamos tomar cuidado, escolher bastante, ler com atenção e fazer com segurança a questão que você está respondendo ali, tá certo? Bom, as redações. Com certeza a professora Milena, né, professora de vocês, de produção de texto, ela já cansou de falar para vocês como é que é feita a correção. A gente vai fazer só um comentário. Primeiro que não é somente a sua redação, todas as redações são corrigidas. Não é apenas uma pessoa, um corretor que vai ler a sua redação. É sempre feito por mais, 2 ou 3, tá? E caso haja uma divergência grande ali entre um corretor e outro, é passado para outro corretor para que se possa fazer ali a prova dos 9, né? Para que se possa ter uma noção, tá? Vou citar um exemplo para vocês. Há alguns anos atrás foi uma redação polêmica onde um candidato, o que ele fez? Ele está lá produzindo o texto e aí no meio do texto ele coloca
uma receita de miojo e depois finaliza o texto. Essa questão foi muito polemizada porque houve muitas críticas, mas o que acontece? Para se fazer a correção, não é aquele negócio assim de eu gostei dessa redação, gostei desse texto, não, existem critérios. E esse aluno, ele não foi zerado, ele teve uma nota até razoável, boa, se não me engano, esse candidato. Por quê? Porque obedecia às regras, aos itens, né, que são levados em consideração. E quais são esses itens? Compreensão do tema, aplicação de conceitos, capacidade de dissertar e argumentar, aplicação e desenvolvimento da norma culta e formal da língua portuguesa, uso de diferentes mecanismos da linguagem, seleção e organização da estrutura do texto e elaboração da solução de acordo com a proposta e respeito aos direitos humanos. Muito cuidado com isso, porque às vezes você coloca a sua ideia sobre o tema de forma que vá ao contrário do que diz os direitos humanos. Então é preciso tomar cuidado com isso daí, tá bom? Mas esse é um assunto para a professora, né, de produção de texto. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ProUni. O que é o ProUni? Esse programa, que é o Programa Universidade para Todos, ele foi criado em 2004, mas ele foi efetivado, né, em 2005, tá? Ele é um programa que permite estudantes de baixa renda acesso a universidades particulares. Então ele não tem condição de pagar, mas através do ProUni ele consegue ter acesso a essa universidade. Mas para isso ele precisa da nota do Enem, tá certo? Ele é exclusivo para estudantes das instituições públicas. Estudante de escola particular não consegue ProUni. Somente estudante de escola pública, tá? E as inscrições elas ocorrem logo após a divulgação das notas do Enem, tá bom? Aqui eu deixei aqui o site, né? Caso você se interesse, depois você dá uma olhadinha lá e uma estudada um pouquinho mais sobre o que é o ProUni, tá bom? Agora a gente vai falar sobre o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Ele é realizado 2 vezes ao ano, né? E seleciona estudantes para instituições federais e estaduais de ensino superior. Por que ele é realizado 2 vezes ao ano? Porque tem universidades que o vestibular dela, que o ano letivo, ela começa no meio do ano. Por exemplo, a UFO, Universidade Federal de Uberlândia. O vestibular da UFO, eles têm o vestibular lá, ela é feita, se não me engano, em maio. Por quê? Porque os alunos ingressam em agosto, tá? O ano letivo começa em agosto. Então, por isso você tem o SISU 2 vezes ao ano, tá certo? O candidato, né, que queira fazer o SISU, ele tem que ter feito o Enem, tá bom? E não pode zerar a redação. Algumas instituições adotam notas mínimas para inscrição nos cursos, tá? E como é que é feito essa nota aí, que é chamada de ponto de corte? Ele vai pegar a quantidade de vagas que ele tem para aquele curso e o total de candidatos inscritos naquele curso. Então, a média ali, né, o valor que ele vai ter ali é o ponto de corte. Então, esse ponto de corte ele vai variar muito. Ele varia de universidade, ele varia de curso, tá? Então, você não tem o mesmo ponto de corte sempre. Cada ano você tem um ponto de corte para cada curso em cada universidade, tá? Acontece de você ter uma procura maior, por exemplo, no curso de Direito, na Universidade Federal de Goiás. Então, você tem um ponto de corte ali de 700, 750, 800, e já uma outra universidade, Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, a procura por esse curso foi menor, então o ponto de corte lá é menor, tá? Então, você tem um ponto de corte para cada curso e para cada instituição, tá certo? E às vezes acontece do aluno, do candidato, ele olhou lá, o ponto de corte é tanto, eu consegui nota, mas daqui a 10 minutos ele olha e o ponto de corte subiu. Por quê?
Porque à medida que os candidatos vão fazendo a inscrição, esse ponto de corte vai mudando, geralmente ele vai subindo, tá? Então, por isso que muitos candidatos eles ficam ali às vezes até a noite inteira olhando ali para ver, para poder conseguir ver a universidade que ele consegue ali um ponto de corte menor para poder conseguir o curso que ele quer, né? FIES. Bom, o FIES ele é um fundo de financiamento, tá? Ele foi criado pelo MEC, né? E ele tem realmente a intenção de viabilizar um ingresso ao ensino superior, tá bom? Então ele é um financiamento, né? Quer dizer, você vai buscar uma parceria ali com o Estado, né, União, digo, governo, para você conseguir ingressar numa universidade particular e pagar o seu curso. Quando você termina o seu curso, você vai pagar esse financiamento, certo? Ele é um empréstimo, né? E ele teve algumas modificações, tá? Nós temos agora 3 modalidades: o FIES, ou modalidade 1, e o PFIES, modalidade 2 e 3. Bom, na categoria 1, o financiamento é ofertado diretamente do governo ao estudante. E no PFIES, que é a modalidade 2 e 3, esse financiamento é ofertado por instituições financeiras, só que com recursos públicos. E isso vai depender ali da renda da família e a porcentagem, tá? Porque o governo paga, ou melhor, esse financiamento ele vai pagar parte desse financiamento, ele vai financiar parte da mensalidade, tá certo? Para isso, depois você dá uma olhadinha, né, caso você se interesse, dá uma pesquisada aí nas instituições, nas rendas, né, porque é uma série de quesitos que você tem que preencher para que você consiga o FIES, tá bom? Bom, pessoal, era isso, né, que eu tinha que passar para vocês. Eu espero que tenha ajudado e nas próximas aulas a gente vai começar a rever os conteúdos de física, tá bom? Através da resolução de questões que caíram em Enems anteriores, tá? Então a gente vai fazer ali uma análise das questões e uma revisão do conteúdo. Bom, não se esqueçam de que para o Enem você tem que estar bem preparado, né? Você acabou de perceber que para correção você é observado se o candidato sabe ou se ele está chutando, então evite chutar, vamos fazer com clareza, firmeza e com certeza ali as questões que você sabe. Não se esqueça de levar caneta preta, leve mais de uma caneta, não deixa para comprar na porta não, porque já aconteceu da pessoa comprar e a caneta não funcionar e ninguém vai te emprestar, tá? Lembre-se que o coleguinha que está sentado ali do lado, ele é o seu concorrente, então ele não vai ser camarada com você ali no momento não. Então você tem que ter o seu material, RG na mão, mais de uma caneta preta, cuidado com o que você vai esquecer, que você vai escolher para levar de lanche, tá? Evite ir ao banheiro, porque o tempo durante a prova do Enem é ouro, né? Você tem várias questões para resolver ali, tem uma média ali de 3 minutos para cada questão, senão não dá tempo, você ainda tem que responder, que preencher o cartão resposta, então muito cuidado, tá bom? E no mais, vamos se preparar, vocês ganharam um tempinho, vocês vão ter agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e a primeira semana de janeiro para reforçar aí os conteúdos e fazer um bom Enem e conseguir vaga naquele curso que você tanto deseja, tá bom? A gente se vê na próxima aula, até lá, e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter escolhido a eletiva de Física, tá bom? Até a próxima.